Vídeo 2. Olá, bem-vindos a esse canal. Eu sou a professora Flá. Nós vamos falar nesse momento sobre os princípios, os 5 princípios aí mais importantes, pelo menos, ou mais tradicionais do direito do trabalho ou da legislação trabalhista. Então, se você assistiu o vídeo de introdução à legislação trabalhista, você entendeu que houve uma evolução, houve uma fase que a gente passou da ideia de trabalho, de mão de obra, e houve uma conquista de direitos por parte dos trabalhadores. No Brasil, isso aconteceu em 1943 com o presidente Getúlio Vargas, com a compilação de todas as regras num único livrinho, né, dizendo assim, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. Depois nós tivemos uma reforma dela em 2019. Tá, mas os princípios, esses princípios que eu quero dizer para você, eles ainda são vigentes, estão em vigor, eles ainda valem no Brasil, não só no Brasil, porque o Brasil ele segue, né, regras de direito do trabalho internacionais que nós assinamos ou aderimos junto com a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, vários países capitalistas, eles juntos criam algumas regras e o Brasil é signatário, ele participa desse pacto internacional, ok? Vamos aos princípios, está preparado? O primeiro princípio e mais importante do direito do trabalho se chama proteção. Isso mesmo, o princípio mais importante que nós temos aqui é a proteção. O que significa isso, Flávia? Muito simples. Se a gente colocar numa balança, então, numa balança sempre tem dois pratos, portanto, duas partes. Se eu colocar a empresa e se eu colocar o empregado, a balança era muito tendenciosa e a empresa ficava sempre com muito mais direitos, muito mais vantagens do que o empregado. Então, nada mais justo é que as regras de direito do trabalho protejam esse trabalhador que está muito vulnerável, que está muito desprotegido nessa relação. Nada mais é do que o direito reconhecendo que essa relação aqui ela é completamente desigual. Então eu preciso dar uma ajudadinha nesse trabalhador para que mais ou menos essa balança se equilibre. Não é igual ainda, você pode ver que minha mãozinha ainda não ficou igual, a gente está separado, a empresa ainda tem muito mais vantagens do que o empregado, mas a lei tende a equiparar essas duas posições. Portanto, o princípio mais importante do direito do trabalho é o de reconhecer que o direito do trabalho é um direito tendencioso, é um direito protecionista, é um direito que ele vem e ele é inquisitivo, ele é imperativo a favor do trabalhador. Isso mesmo. Então ele vai falar assim, ó, nessa relação o trabalhador tem desvantagem, então eu venho para protegê-lo. Então todo o direito do trabalho ele é protecionista. Na dúvida, ele vai para o trabalhador, ok? Esse é o princípio mais importante para buscar a igualdade ou minimizar a desigualdade da relação entre empresa e empregado, ok? Segundo princípio do direito do trabalho é que a gente aplica para o trabalho a norma mais favorável ao trabalhador. Por quê? Por conta do primeiro princípio, precisa proteger esse cara aqui. Dentro de uma hierarquia de regras de um país, a gente tem uma pirâmide que se chama pirâmide de Kelsen, tá? Tudo bem, eu vou falar. Não custa, informação não quer demais. Pirâmide de Kelsen. O tal do Kelsen, ele disse que existe uma hierarquia de regras em todo o estado. E dentre as regras mais importantes, lá no topo da pirâmide, existe a Constituição Federal daquele estado. Portanto, a regra mais importante num país é a sua Constituição. Então, nossa Constituição Federal de 1988, a Constituição Democrática, a Constituição Cidadã, extremamente importante, reconhecida como uma das melhores cartas, se não a melhor Constituição escrita do mundo. Não vale para aplicação, mas vale pelo que está escrito. Olha que pecado falar isso, mas é verdade, a gente falha na aplicação, mas é a Constituição mais bem escrita do mundo, mais abrangente, a Constituição brasileira.
ela está lá no topo, então ela manda nas regras do Brasil. Mas não importa se for a Constituição ou se for uma regra que está lá na base da pirâmide, a qual for mais favorável para esse trabalhador, nós vamos aplicar. Então, independente da hierarquia das regras que Kelsen estabelece, nós vamos aplicar a regra que for mais viável, mais benéfica, mais favorável ao trabalhador. Significa o seguinte, que apesar da Constituição falar que nós temos o 13º salário, por exemplo, então num ano de 12 meses, nós trabalhamos efetivamente 11 meses, temos um mês, o 12º de férias, e recebemos pelo 13º mês, que é o 13º salário, se um município, supostamente, um exemplo aqui, se um município X ele estabelecer que há um 14º salário, aquela regra não é mais benéfica para o trabalhador, né? Ela é mais favorável para esse trabalhador, vai trazer melhores condições para ele. Se isso existir, mesmo essa regra sendo aqui ó, na base da pirâmide, porque primeiro a regra federal, depois a regra estadual, do estado de São Paulo, por exemplo, depois a regra do município que nós estamos dentro do estado de São Paulo, vamos falar que isso é uma regra municipal. Essa regra municipal, se for mais favorável, eu vou aplicar ela para o trabalhador, ok? Então, esse é o segundo princípio de direito do trabalho, ainda baseado no primeiro princípio, que é a proteção e trazendo a igualdade ou a minimizar a desigualdade na relação jurídica entre empresa e empregado, ok? Terceiro princípio de direito do trabalho significa que a gente fala do princípio da condição mais benéfica. Olha como eu aprendi. Tá? Não pode tirar sarro agora da professora. Mas eu aprendi assim, eu ensino assim. O princípio da condição mais benéfica, ele afirma que se uma condição for mais benéfica ao trabalhador, ela adere ao contrato de trabalho dele. E o que eu aprendi, para que você se recorde dessa regra, é que se for mais benéfico, gruda como chicletes. Uau! Grudou lá. É mais benéfico? Então grudou ao contrato de trabalho dele. É simples assim. O contrato ele existia de uma determinada maneira. Aconteceu alguma coisa, né, por um certo período, e aquilo é mais benéfico ao trabalhador, apesar de não estar no contrato, aquilo adere ao contrato de trabalho dele e passa a fazer parte do contrato de trabalho dele. Gruda como chicletes. Grudou, não tem como tirar. Não tem como tirar, já está lá, tá bom? Por exemplo, a empresa pagava horas extras. Vamos falar de uma coisa comum, ia falar de previdência privada, fala em seguida. Vamos falar de horas extras. Eu, trabalhador, eu, Flávia, comecei a trabalhar num local, um mês eu fiz horas extras, no outro mês eu fiz horas extras, no terceiro mês eu fiz horas extras, no quarto mês eu fiz horas, sei lá, eu fui fazendo horas extras. Tá? A partir de um momento, eu conto com aquele dinheiro, não é verdade? Eu não estou contando com aquele dinheiro, porque eu comecei a trabalhar, aquilo começou a fazer parte do meu salário, e eu estou contando com aquela remuneração. Tá, aí o empregador vem e corta completamente lá o negócio das horas extras. Tá, mas peraí, que salário eu vou ganhar agora? Tá, então eu vou fazer a média dos meus últimos 12 meses com horas extras e com DSR, né, que é o descanso semanal remunerado, é um reflexo das horas extras. Eu vou fazer a média salarial do que eu recebi nos últimos 12 meses. Aí o meu salário vai ficar o salário com a média de horas extras. Daí ele pode cortar a hora extra, eu não faço mais, e vai para o banco de horas para fazer. Por quê? Porque aquela parte benéfica grudou no meu contrato de trabalho. E o meu contrato de trabalho não tem mais o piso salarial. Agora eu ganho piso salarial mais as horas extras. Então, para que fique justo a transição, ele vai pagar o meu piso salarial e mais a minha média de horas extras feitas nos últimos 12 meses. Isso vale para a média de comissão. Então, se aquilo aderiu ao meu contrato de trabalho, aquilo não pode ser retirado de mim porque me é mais favorável. Então, toda condição mais benéfica gruda como chicletes. Outro exemplo, que é o que eu ia dizer para você no começo, da previdência privada. Vamos falar que aquela empresa pagava um seguro para o funcionário e cortou. Pagou?
Aquela condição de ter o seguro me é mais benéfica, um plano de saúde me é mais benéfico, então grudou o meu contrato como um chiclete, não pode ser retirado, tá? Eu tenho direito a ele. Os novos funcionários você pode contratar sem isso, sem essa condição mais benéfica, mas você não pode retirar, tá? A previdência privada normalmente as empresas dão essa possibilidade de uma previdência privada ao funcionário. Então, muitas fazem assim, ó, até um certo limite, eles falam, se o funcionário entrar com R$50, por exemplo, eu, empresa, entro com mais R$50. Até o limite desses R$100, vamos falar. Então, se o funcionário ele entrar com 50, eu entro com 50. Se ele entrar com 60, eu entro com 60. Se o funcionário entrar com 80 para pagar por mês, eu também pago por mês 80. Se o funcionário entrar com 100, eu chego até 100. Aí, se o funcionário entrar com 120, eu continuo no 100. Mas eles combinavam isso, muito comum para a previdência privada, a contribuição para o funcionário. De repente, as empresas em crise ou porque mudaram regras internas, porque foram compradas ou porque houve uma fusão com outros grupos, eles vão lá e cortam essa regra de contribuição do funcionário. Então, o funcionário contribuía com 50, ele ia 50. Ele fala, não contribuo mais com 50. Funcionário, se você quiser continuar contribuindo com 50, fique à vontade, mas eu não coloco. Ele pode parar de contribuir para tudo. Ele pode para os funcionários que são contratados daquele momento para frente. Para mim, que continuo na empresa, isso já aderiu, já grudou como chicletes ao meu contrato de trabalho. Portanto, isso não pode ser suprimido. A condição mais benéfica não pode ser retirada, ok? Proteção, norma mais favorável, condição mais benéfica. Quarto princípio de direito do trabalho é a irrenunciabilidade. Isso mesmo, todo direito do trabalho é irrenunciável. Irrenunciável. Não tem como renunciar, não tem como abrir mão. Mesmo que o trabalhador queira, mesmo que o trabalhador assine um contrato dizendo que ele abre mão daquele direito e que naquele contrato ele apõe a sua assinatura e junto com a assinatura ele deixa um pingo de sangue para dizer que ele está falando a verdade, que ele abre mão daquele direito dele. Tem validade nenhuma, serve para nada, não dá nem pra gente se limpar com esse papel. Por quê? Porque todo direito do trabalho é irrenunciável. Gente, primeiro princípio de direito do trabalho é proteção. O trabalhador ele já é completamente desfavorecido nessa situação. Se eu deixar que eles negociem, sabe o que vai acontecer? A empresa que tem muito mais poder vai exercer uma chantagem aqui em cima e o trabalhador vai abrir mão do direito dele. Portanto, eu que prezo pelos direitos do trabalho, a legislação trabalhista, quando eu estou falando eu, não é a Flávia, a legislação trabalhista, tanto na Constituição, quanto na CLT, quanto nos registros internacionais de direito do trabalho, diz que todo direito do trabalhador é irrenunciável, tudo bem? É inegociável, você não pode abrir mão. Ah, mas eu quero vender o total das minhas férias e o meu empregador, ele quer comprar. Isso é feito de maneira irregular. Você pode até fazer, mas a lei não permite, porque todo direito do trabalho é irrenunciável, ok? Quinto e último princípio, não, vou falar de 6, tá? Então 5, agora o quinto princípio do direito do trabalho é a continuidade da relação do emprego. Gente, eu até respiro para falar desse princípio, é o seguinte, ó, o Brasil, ele foi signatário da OIT, né? E a gente fez um pacto entre nações dizendo que o nosso país, ele preza pelos contratos de trabalho por prazo indeterminado. É isso que significa. Então, se o quinto princípio significa a continuidade, né, da relação de emprego, significa que nós, no Brasil, optamos por privilegiar os contratos por prazo indeterminado. Significa que esses contratos, ele tem um dia de início, mas ele ainda não tem um dia de fim. Ele vai se estendendo no tempo, tá?
E significa outra coisa, significa que esse contrato, que tem um dia de início e ele vai se estendendo no tempo, ele não pode ser encerrado de qualquer maneira. Ele só pode ser encerrado de duas formas. Ou o funcionário pede para sair, tá? Ele pede para sair. Eu não quero mais ficar nessa empresa. Eu tive uma outra proposta, ou eu quero ir para um outro ramo, eu quero ficar em casa dormindo, sei lá. Ele pede para sair. Pede para sair 02, tá? Ou, então, um pedido de demissão ou demissão por justa causa. Então, teoricamente, no Brasil, nós assinamos um pacto internacional de que o trabalhador aqui, ele tem o contrato por prazo indeterminado, ele tem a data de início e se estende. E aqui esse fim só pode acontecer de duas maneiras: ele pedindo para sair e ele sendo mandado embora porque ele cometeu uma falta grave dentro da empresa, que é a justa causa. É isso que acontece na prática? Não, não é. Sabe por quê? Porque apesar do Brasil ter ido na reunião de países lá, internacional, e com todo aquele monte de pompa, e ele é assinado um tratado internacional que ele disse que ia seguir, que ele deu a palavra dele, e ele deixou um pingo de sangue naquele dia na reunião, ele descumpre o tratado internacional do qual ele fez parte. E ele diz que aqui no Brasil, apesar dele privilegiar os contratos por prazo indeterminado, as pessoas podem ser mandadas embora sem justa causa. Então ele quebra o pacto internacional, tá bom? Ele quebra, isso não aconteceu em nenhum país, mas aconteceu aqui, tá bom. Ele quebrou o pacto internacional. E na hora que ele quebra esse pacto internacional, foi exigido do Brasil uma contrapartida. Então, Brasil, você quebrou um pacto internacional, cara, o que você vai fazer agora? Ele falou, então, peraí, então eu vou dar uma contrapartida para esse funcionário, já que ele vai, além das duas opções, eu vou dar a ele a possibilidade do empregador mandar ele embora a qualquer tempo, né? Que é a dispensa sem a justa causa. Então, eu vou fazer uma contrapartida, a contrapartida nada mais é do que se eu mandar esse trabalhador embora porque ele não pediu a conta, ou porque ele não cometeu a falta grave, mas porque eu, empregador, quis, eu tenho que pagar ao funcionário uma multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia. Foi aí que surgiu a multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia, como uma contraprestação a uma quebra de um acordo internacional do Brasil. Sexto e último princípio de direito do trabalho, porque eu tô falando demais, segura, professora, primazia da realidade. No Brasil, nós lidamos com a primazia da realidade. O que significa isso? Significa que independente do que estiver escrito no papel, vale o que acontece de fato. Não importa o que está escrito aqui na carteira de trabalho ou no papel, importa o que acontece no dia a dia desse trabalhador. Também é baseado no primeiro e mais importante princípio, que é o princípio protecionista. Lembra disso? O que nós queremos dizer é o seguinte: não importa se esse trabalhador ele está registrado como caixa. Se ele trabalha num posto de gasolina e ele tem que ficar no caixa do posto de gasolina, mas ele cuida do abastecimento, da reposição, do contato de fornecedores para a loja de conveniência, ele cuida do fornecimento de combustível, ele cuida dos funcionários, ele que assina os pontos dele no final do mês, enfim, ele gerencia o posto. Se ele gerencia o posto, ele não é caixa, ele é gerente, não é? No mínimo. Então, não importa o que está registrado na carteira dele, importa o que acontece de verdade. E no direito do trabalho, importa o que acontece de verdade. Então, nós privilegiamos a realidade, porque o papel pode enganar o que está acontecendo, mas a realidade não, tá bom? Então, falamos um pouco sobre os princípios do direito do trabalho e espero que você tenha curtido. Beijos!